Áudio 31, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Observamos no capítulo 7 que o caráter geral desse Evangelho é pivotado e um novo aspecto da pessoa e obra de Cristo é introduzido. Com esse capítulo, a questão da luz é introduzida, mas quando chegamos à seção marcada pelo capítulo 8, essa luz assume uma forma definida que segue até o final do capítulo 9. Os primeiros 11 versos do capítulo 8, como será notado, são como um parêntese. Eles parecem descrever quase que uma curiosidade. Isso é reconhecido pela ausência de qualquer senso de continuidade entre os versos 11 e 12. O verso 12 parece remeter ao verso 52 do capítulo 7. Por que isso acontece? Qual é a explicação dessa característica curiosa? Quer o próprio João soubesse ou não, há aqui mais um notável exemplo do segmento de uma história espiritual progressiva. Vamos ver isso à medida que avançamos. Podemos vislumbrar esse parêntese por duas perspectivas, a natural e a espiritual. A natural remete àquilo que se relaciona com a armadilha que foi preparada para Cristo. Esses líderes judeus, procurando ludibriá-lo, trouxeram essa mulher, como eles disseram, apanhada em flagrante pecado, e apresentaram a ele essa pergunta: Moisés ordenou. O que tu dizes? Quando todos os fatores são levados em conta, parece ser uma armadilha de extremamente dificuldade de se desvencilhar, se não impossível. Ao trazer essa questão, eles estariam considerando que se ele colocasse Moisés de lado, haveria um caso claro contra ele diante de todo o mundo judeu e especialmente diante do sinédrio judaico. Tal atitude também o envolveria na acusação de considerá-lo conivente com o pecado. Se, por outro lado, ele permanecesse com Moisés e concordasse ou exigisse o apedrejamento dessa mulher de acordo com a lei, duas coisas aconteceriam. Ele entraria em colisão com as autoridades romanas, que naquela época suplantavam a lei judaica e então levantaria um forte problema social com a opinião pública, pois a moralidade na ocasião se tornara muito frouxa e seria difícil ser popular se tais medidas extremas fossem aplicadas. Podem haver outros pontos, mas, diante das circunstâncias, isso parece ser uma interpretação razoável do que estava acontecendo. A probabilidade é que a última alternativa seja a suposição mais fraca, visto que, em muitas vezes, ele suplantou Moisés em algumas de suas afirmações. Eu, porém, vos digo, eles ficariam satisfeitos em apanhá-lo em implicações morais por parecer tolerar esse pecado contra o qual Moisés havia condenado tão severamente. Com essa armadilha diante de nós, e como aqueles que a colocaram poderiam pensar, da qual não há escapatória, podemos ver porque o Espírito de Deus colocou esse incidente onde está, apesar de parecer tão desconectado da narrativa para a mente humana. Ele serve de três maneiras ao propósito principal de trazer à luz a glória e a grandeza de Cristo. Antes de considerarmos essas três maneiras, notemos em primeiro lugar que estamos no início de uma nova seção.
e não é o mero incidente que se torna o ponto focal, mas a pessoa do Senhor. Isso nos lembra que primeiro sempre nos é apresentada a pessoa, antes da doutrina, e que tudo o que se segue emana e opera de volta para o Senhor. Esta é uma lei que governa tudo nas Escrituras. O ensino nunca é algo isolado e não devemos ser governados por um sistema de doutrinas, por mais elevadas e boas que elas sejam. O essencial é que tudo esteja relacionado à pessoa, pois é a pessoa que torna a doutrina viva e quem a governa. Além da presença viva do Senhor em nossas vidas, o ensino consiste em algo meramente teórico. Veremos agora a respeito da armadilha acima mencionada e as três maneiras pelas quais o principal objetivo do Evangelho de João é servido por ela. Primeiramente, há o magnífico escape da armadilha, não por mera inteligência. Mera inteligência simplesmente resolveria o problema se desvinculando da dificuldade. Entretanto, aqui a questão é muito mais abrangente, levantando tremendos fatores morais e espirituais que desafiam o mundo, especialmente o mundo religioso. Não se trata meramente do fato de que aqueles que procuraram capturá-lo foram frustrados em seu propósito ou desapontados em seu objetivo. Eles são deixados com algo no que pensar, e esse algo para eles levanta questões fundamentais que estavam entre ele e Deus. Em segundo lugar, como sendo parte dessas questões, algo aconteceu que ninguém, além de Cristo, poderia suscitar. Encontre qualquer um desses líderes judeus no curso da vida cotidiana e busque, por meio de argumentos ou acusações, levar-lhes à convicção de pecados, trazendo um efeito que os levaria a fugir debaixo de condenação. Tal coisa só seria impossível. Eles estavam completamente satisfeitos com sua justiça própria. Não eram eles o povo escolhido de Deus, os que possuíam os oráculos e a quem pertencia a aliança? Não eram eles sempre gratos por não serem como os outros homens? Não, nenhuma tarefa poderia ser mais ingrata do que tentar levá-los à consciência de pecado. Mas aqui, isso foi feito e foram eles mesmos que proveram a base para isso. Ninguém, a não ser o Senhor Jesus, poderia trazer condenação ao coração do judeu por causa do pecado. Aqui vemos a verdade patente diante de nós. Não se trata de doutrina, de filosofia do cristianismo ou de moralidade da religião cristã. Essas coisas não ajudariam em nada em situações como esta, mas toda a questão do pecado e da condenação está relacionada com a pessoa. O julgamento é este, que a luz veio. João 3,19. Eu sou a luz. João 8,12. A terceira coisa a esse fragmento entre parênteses é a mudança de dispensação. De vez em quando, à medida que avançamos nos capítulos desse evangelho, observamos o fato de que o capítulo 1 é a semente de todo o evangelho e o que está ali em fragmentos é desenvolvido posteriormente. Isto é, verdade no que diz respeito à passagem em consideração. No capítulo 1, versículo 17, temos: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Que exemplo disso temos aqui? Eles disseram: Moisés ordenou. Essa era a lei. E por essa lei, essa mulher deveria morrer. Mas quão magnificamente, através de Jesus Cristo, a graça e a verdade entraram. Mas, para isso, não teria havido escapatória para a mulher no que dizia respeito à lei. Mesmo não desculpando o pecado ou o tornando menos pecaminoso, a graça provê um caminho de perdão e salvação. A lei se voltou para os próprios líderes judeus e os puniu em condenação. A graça encontrou um meio de escape para a mulher, a quem eles haviam procurado destruir por ter violado a lei. E ainda, com relação a tal lei, eles mesmos provaram não ser inocentes. Prosseguindo adiante, descobrimos que, com o que mencionamos, estando logo no início, o capítulo 8 enfatiza o fato de que Cristo é a luz. E o homem, por natureza, está em trevas, o que significa escravidão, e que a liberdade vem através do conhecimento e obediência à verdade. Cristo é aqui apresentado como a revelação de Deus, e como tal, ele é a verdade. Portanto, conhecê-lo e obedecê-lo é o caminho da liberdade e da luz. Várias interpretações foram dadas ao ato de Cristo se abaixar e escrever no chão. Alguns pensam que ele estava escrevendo os pecados dos judeus. Outros se contentam com a simples explicação de que ele estava meramente demonstrando desprezo pelos acusadores dessa mulher por sua conduta desprezível, ou, na melhor das hipóteses, indiferença à sua tentativa de pegá-lo. Não poderia haver algo mais profundo e mais rico do que isso nessa sua conduta? Suas ações sempre foram tão cheias de significado, e vendo que ele era a personificação perfeita do Evangelho, não poderíamos esperar ser guiados por esse ato para alguma realidade eterna mais ampla, visto que isso aconteceu de forma tão deliberada e repetida? Deus, mais de uma vez na história deste mundo, escreveu sua mente no pó. De fato, esta tem sido uma forma deliberada e escolhida por ele. Em Adão, ele escreveu uma expressão de si mesmo. Em Moisés, o dedo de Deus escreveu seus pensamentos em tábuas de pedra. Estas foram expressões objetivas da mente de Deus, isto é, elas eram algo fora e separado do próprio Deus. Em sua expressão plena e final, ele, em graça, inclina-se até os homens para se associar com eles. Em humanidade, primeiro dá uma expressão de si mesmo para a salvação deles antes do juízo. Esse inclinar é revelado na carta aos Filipenses, capítulo 2, da igualdade de Deus à semelhança do homem. E mais profunda ainda, ele se inclinou para livrar da maldição da lei e da morte e do pecado. Ele escreveu no pó desta terra, por todos nós, por essa mulher apanhada em pecado, e por todos os outros, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1, 1. Que inscrição, que poeira, que graça e verdade. Quem me ver a mim, vê o Pai. João 14, 9. Ele bem que poderia se dar ao luxo de parecer indiferente à lei e a seus representantes, ou não ter interesse no caso
que lhe foi trazido, como alguns interpretam o seu ato. Pois ele bem sabia que a lei seria cumprida e seu regime terminado com sua vinda, assegurando, por um lado, uma perfeita satisfação de Deus no homem, representativamente, e, por outro lado, a dispensação da graça, uma transição do exterior para o interior, do transitório para o permanente, do tipo terreno para a realidade celestial. Tudo está no sentido mais profundo da filiação. O capítulo 9 a seguir é realmente uma parte de algo único. E embora introduza vários fatores extras, torna-se uma grande lição objetiva da verdade enunciada no capítulo 8. Passaremos, portanto, imediatamente para o próximo capítulo.